Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos continuar estudando a lição de escola sabatina, dentro do contexto onde falamos sobre esperança indestrutível. E o tema de hoje é nominado com a presença do Pai. O livro de iremos tratar hoje é o livro de Isaías, e especificamente aqui o capítulo 41. Só para a gente ter uma noção, o livro de Isaías ele foi escrito dentro de uma realidade, de uma situação onde o povo de Israel estava sendo cativo ou tinha passado por um cativeiro da Assíria. E depois o cativeiro assírio que precedia o cativeiro da Babilônia. Logo aqui, nesse momento, quando iremos tratar do capítulo 41, nós vamos entender um pouco que Deus se encontrava presente, mesmo em meio àquela situação que ele ali se encontrava. E nós, por muitas vezes, somos tentados a pensar que justamente nesse momento Deus está distante de nós. O livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, ele fala sobre julgamento, sobre condenação, fala sobre repreensão. Quando chega do capítulo 40 ao capítulo 66, isso é chamado, dentro os teólogos, como que o Evangelho de Isaías. E o Evangelho, como você sabe, significa as boas novas de salvação. Nesses capítulos que vamos estudar, claro que não todos, mas só o capítulo 41, tanto o 40 até o 66, é tido palavras de esperança, palavras de renovação, palavras de reavivamento, palavras que edifiquem a espiritualidade do povo que passaram por situação tão dificultosa anteriormente. Agora, nesses capítulos que sucedem, a gente vê agora a esperança para o povo. A gente estudou, irmãos, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2004, uma lição de escola sabatina com o nome de Isaías, e o título é Consolai o meu povo. Esse título também teve uma lição que se repetiu em 2021, que o título é bem semelhante, Consolo para o meu povo. E é curioso porque esse capítulo 41 aqui do livro de Isaías, ele é uma continuação de um capítulo que inicia-se no 40. Então agora vem toda a parte, Deus mostrando ali para o seu povo a esperança, a convicção, a certeza que Deus não tiver abandonado, mesmo que eles estivessem em situação adversa. Olha só, esse capítulo 41 é um capítulo muito conhecido, né? E as pessoas usam ele para confortar as pessoas no verso 10, quando fala assim: não temas porque eu estou contigo. E o temer ali não é aquele temor de respeitar, mas é o temor de ter medo. Não tenha medo de acidente da situação. Não fique receioso ou preocupado com as inquietações que o mundo lhe assola. Aí ele continua: não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Ou seja, não fique apavorado. Não deixe com que a sombra da condição que escureça a sua vida lhe faça perder de vista a minha presença. E ele então continua falando em relação ao verso: eu que te fortaleço, eu que te ajudo, eu que te sustento com a destra da minha justiça. Essa expressão destra é o que a gente vai ler agora, aqui no capítulo 41 e o verso 13. Destra é, na verdade, uma expressão bíblica, né, que mostra-se como a força, né, a destra, ou seja, minha mão direita. Deus sempre faz muita menção sobre a questão do braço direito, a mão direita. A promessa de Cristo: eles dirão aos que tiverem a sua direita: vinde benditos de meu Pai. Ele chega a dizer assim: ó, eu te seguro pela mão direita. E eu queria falar com vocês agora, ler com vocês esse capítulo 41 e aqui o verso 13 desse capítulo, para observar o que é que Deus diz para nos trazer esperança. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, que eu te ajudo. Sabe, irmãos, aqui eu queria finalizar a reflexão de hoje sobre a lição de escola sabatina. Em meio a essa dificuldade que o povo estava passando, e Deus agora chega para Isaías e traz palavras de esperança. Sabe, ele chega a dizer aqui, ó: não temas que eu te ajudo, eu seguro. Deus, irmãos, ele não está distante num cosmo tão infinitamente longe que ele não está aqui, que ele não se apresenta. Lembre-se de que quando Cristo assumiu a forma humana, ele se intitulou, um desses seus títulos foi o título que lhe foi dado foi Emanuel. E o significado de Emanuel quer dizer Deus está presente, ou Deus está conosco, ou Deus conosco. Então, em meio a essa certeza, fique convicto. Aqui o povo de Israel passou por uma dificuldade, mas Deus não deixou pensar que ele estivesse distante dele. E em meio a essa situação, olha o que é que ele fala no final do capítulo, aqui do verso pedido, capítulo 41 e o verso 14. Ele chega a dizer assim, ó:
Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, eu, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu que estou falando. Deus está dando aqui uma convicção. Sabe o que me chama a atenção? Você pode pensar assim, poxa, Abel, mas Deus está nos chamando de vermezinho de Jacó. Gente, o termo vermezinho está falando de um povo insignificante aos olhos dos outros, porque o povo aqui de Israel ele foi muito pisoteado pela Assíria, seria pisoteado pela Babilônia, seria humilhado e que mesmo em meio à humilhação, Deus estaria à sua presença para resgatá-lo de lá. Você talvez esteja sendo humilhado por alguma coisa. Você talvez esteja sendo pisado por alguma situação. Mas isso não deve levar em consideração que você está distante da vista de Deus. Deus está lhe chamando, dizendo, olha, você se encontra de forma insignificante, eu te sustento. É você que eu quero. Essa palavra, irmãos, vermezinho, você encontra a mesma expressão no livro de Jó, quando o Bildade chega para ele e chega a dizer assim, porventura poderia um verme ser tratado de forma benéfica ou algo do tipo? Ele também trabalha com a expressão de verme, perdão. O que o Bildade chega a descrever é que o verme ali é algo desprezível, também algo insignificante, mas ele é tratado como algo de qual o objeto do amor de Deus, e especificamente aqui, claro, falando sobre o livro de Isaías. Então, assim, não veja como uma coisa negativa. Deus está dizendo a mim e a você que aos olhos dos homens podemos ser pisoteados, menosprezados e não reconhecidos, mas Deus nos conhece e Ele sabe, na verdade, quem nós somos. Então, em meio a essa situação, não se esqueça que a presença do nosso Pai, ela é constante. O título que Cristo assumiu, ele se personifica diante de nossa situação adversa, porque ele é o nosso Deus, o Deus presente. É como está no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Que Deus, portanto, lhe abençoe e que essa presença não seja perdida por coisa alguma. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua promessa da tua presença. Obrigado por sabermos que, mesmo em meio às adversidades, o Senhor não nos abandona. Os nossos pecados, nossas impurezas, nossas imperfeições nos colocam distante de ti. Mas o Senhor não se afasta, mas é a nossa iniquidade que causa barreira entre nós e o Senhor. Perdoa, Pai, quando nós assim escolhemos viver, mas nos resgata para a honra e glória do teu nome. Guarda os teus filhos, Senhor, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e continue nos ajudando a manter essa palavra sendo sempre externalizada, né? Levada para outras pessoas, a fim de que Deus possa alcançar tantos corações sedentos. Deus abençoe você.